quase que pirei. Goiás é bom demais. Isso mesmo, já está aqui com a gente para bater um papo Dr. Pablo Rassi, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Léo, que honra tê-lo aqui, né? Eu acho uma maravilha, um nome fortíssimo, Raça, é o povo de gente fina, gente, a gente rica que está aqui com a gente. Não é pouca coisa não, meu povo. Dr. Pablo Rassi, seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. É um prazer poder estar com vocês aqui, com a audiência de vocês que é tão importante para falar um pouco sobre cirurgia plástica de forma geral, falar também sobre reconstrução mamária, principalmente agora no Outubro Rosa, que a gente tem um evento no mutirão no Hospital Araújo Jorge, então será um grande prazer poder falar com vocês e com a audiência. Que bom que você arrumou uma agenda para vir aqui, né? Não foi fácil, não. Eu sei disso. Mas a gente dá sempre um jeito, né, para poder vir atender. Muito bom estar aqui. E o senhor está falando de reconstituição mamária, né, doutor? Tem um período, assim, que vocês fazem essa campanha, que é muito interessante. Tem muita coisa que acontece, que as pessoas pensam assim, eu só quero silicone, mas não, tem queimaduras, tem problemas do câncer mesmo. É tudo que engloba isso? Exatamente. No caso da campanha do Outubro Rosa, ela é mais voltada para os pacientes que tiveram câncer de mama e que a gente vai fazer algum tipo de reconstrução. A reconstrução mamária é uma etapa muito importante no tratamento da paciente que teve câncer de mama, porque é um momento que ela pode voltar a se sentir mais feminina, a voltar a ter a mama, para as que não tiveram autoestima, para as que não tiveram a oportunidade de fazer a reconstrução imediata, que é quando faz a retirada do tecido mamário, já fazer uma reconstrução, que é algo até previsto em lei, esse tipo de tratamento, porém nem sempre é possível, já que às vezes são feitas diversas cirurgias num dia para a equipe de mastologia e nem todas vão conseguir fazer a reconstrução, ou por algum impedimento técnico mesmo, algum problema da própria doença, ou por questões logísticas mesmo de se fazer a cirurgia. Mas é possível fazer de imediato? Sim, é possível. Tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens, mas alguns casos não podem. São esses casos que a gente mais trata lá no mutirão do Araújo Jorge. Na prática, a maior parte das pacientes se tenta fazer a reconstrução imediata. Logo no dia que se faz a retirada do tecido mamário, onde está o câncer, se faz uma reconstrução. Mas alguns casos não são possíveis e aí vão para reconstruções tardias. E acontece esse mutirão no Araújo Jorge no dia 24, dia do aniversário de Goiânia. Exatamente, a gente sempre fez, o 8º ano que a gente faz esse mutirão, pela equipe de cirurgia plástica do Araújo Jorge, com o apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com o apoio de vários colegas que doam o seu tempo lá para poder fazer essas cirurgias junto com a equipe nossa. Nossa equipe atualmente é composta por 3 cirurgiões que são dentro da equipe, eu, o Dr. Bruno Carvalho e a doutora Andréa Amália, e os nossos residentes que rodam também lá, os residentes são lá da Santa Casa de Misericórdia, que rodam com a gente no Araújo Jorge. E ainda diversos outros colegas de outros serviços, alguns que não são ligados a nenhum serviço de ensino, também vão nesse dia para poder ajudar nessa cirurgia de reconstrução mamária. Nossa, mas que bacana. As pessoas se inscrevem para fazer? Como que funciona? As pacientes, elas vêm de dentro do próprio serviço, porque existe uma regulação, né? A gente não tem a possibilidade de trazer pacientes de fora. Tem que estar regulado. Regulação do Araújo Jorge. Regulação do Estado, né? E para as que já estão dentro do Araújo Jorge, a gente consegue pôr dentro dessa campanha e aí antecipar, às vezes, algumas cirurgias que demorariam mais tempo para elas conseguirem fazer. Nossa, mas é muito interessante, que iniciativa maravilhosa. Aí falando de questão de mama, não é só da parte da reconstituição, tem a parte da vaidade também, né, doutor? E passando por um período de pandemia, pelo que eu li, cresceu muito, né, essa procura de lipo, aumento do seio, diminuição também. Em função da pandemia, estou errado, aumentou mesmo? A pandemia ela influenciou realmente o movimento em cirurgias estéticas, né, de cirurgia plástica principalmente, positivamente, porque
talvez as pessoas por estarem mais tempo em casa, terem tempo para recuperação, estarem trabalhando em home office em diversos ramos, e também não viajando, né? Porque teve um período que foi bloqueado, teve um período que foi bloqueado também as cirurgias. Então, durante março a, se não me engano, agosto ou setembro, a gente também ficou sem operar, mas aí reabriu a possibilidade das cirurgias eletivas e aí a gente voltou realmente com uma quantidade de pacientes muito grande, desejando melhorar o contorno corporal, a face, nariz, né? Diversas cirurgias que a gente realiza aumentaram mesmo em quantidade. Tem alguma que a população mais procura? Em volume, as cirurgias de contorno corporal que envolvam lipoaspiração e as cirurgias mamárias são as mais frequentes. Agora, em determinados grupos, pacientes que já tiveram gestação, as cirurgias do contorno corporal também envolvendo a retirada de tecido do abdômen, como a abdominoplastia, ou a mini abdominoplastia, a mastopexia com prótese, que é quando a paciente já tem uma queda na mama, que a gente remove o tecido mamário e usa um implante para dar preenchimento e retira aquela pele excedente. Essas são as que têm uma frequência também muito grande. Tem também muitas mulheres que estão retirando, né, a prótese. Em volume menos, mas como é algo que não era comum antes, tem se destacado muito isso, mas a gente coloca talvez 10 vezes mais ou 50 vezes mais do que retira, né? Uma coisa é retirar por real necessidade. Alguns pacientes podem ter algum quadro autoimune, Asia síndrome. A doença do silicone é uma coisa um pouquinho mais delicada porque cientificamente não é tão bem comprovada, porque ela envolve sintomas que praticamente todas as mulheres e até homens têm, então fica um pouco inespecífico. Mas a Asia síndrome, que é uma doença já mais bem descrita, Ela causa uma inflamação. Na verdade, não chega a inflamar externamente, mas pode dar algumas repercussões em outras partes do corpo. Ela é pouco frequente. É tipo uma rejeição? Não é uma rejeição local, mas é o corpo reagindo contra aquele corpo estranho, né? E não existe só para prótese mamária, existe para prótese de quadril, para diversas outras doenças. Inclusive, ela foi descrita durante a guerra a guerra do Iraque e no Afeganistão para os soldados americanos que recebiam diversas vacinas. Então, basta ter algum adjuvante. Então, a vacina tem diversos adjuvantes na formulação e gerava também essa reação autoimune. Então, o implante é um material que pode gerar? Pode, mas pouco frequentemente. É um corpo que está estranho. Por isso que a gente fala que é muito mais frequente a gente colocar do que retirar. Nós temos uma conhecida persistente, não queria até se dar o nome, mas ela é muito persistente, porém, assim, ela já está chegando com quase 20 anos com prótese. Porém, ela troca praticamente todos os anos porque não suporta a dor, ela não dá conta de tocar. E os médicos já falaram, não é legal, acho que não é bom você colocar, mas ela quer colocar. Baseado nisso, doutor, quando a paciente chega, quer uma, assim, atriz pornô. Fazer essa pergunta. E tal. Se eu tenho um procedimento de chegar e falar assim, não vai ficar bom... Graças a Deus, no nosso meio, isso é extremamente pouco frequente. A gente tem, às vezes, pacientes que querem uma mama bem marcada, mas dificilmente querem aqueles resultados que são esdrúxulos, né? Tem muitas pacientes que têm medo de um implante maior, achando que vai ter esse tipo de resultado, o que não é frequente, mesmo com implantes maiores. Isso é mais frequente quando a paciente já tem uma mama grande e vai simplesmente só colocar um implante. Aí pode-se até ter algum resultado um pouco mais exagerado, mas normalmente quando se remove tecido mamário, a gente consegue ter às vezes mamas volumosas, com colo bem desenhado, porém sem ter um exagero tão grande. Né? Mas o senhor conversa com a pessoa? A pessoa tem que entender quais são os benefícios e os riscos. Pra coluna. Vai ter peso, vai ter prejuízos às vezes de postura, a própria pele também vai... gravidade, infelizmente, não tem cirurgião plástico que possa combater, né? A lei da física, a gente não tem como evitar que com um peso muito grande vai ter alguma descida. E com o passar do tempo a gente vai curvando também, né? E uma dúvida, muita gente fala assim, o câncer de mama está relacionado a aumentar os seios. A prótese. A prótese. É verdade ou... Não existe nenhum trabalho prospectivo grande que tenha demonstrado isso. Nos Estados Unidos até foi tido uma moratória do implante de silicone por 20 anos praticamente estudando e não foi concluído nenhum aumento de risco de câncer de mama em quem tem prótese de silicone. Existe um câncer na mama. Eu estou diferenciando porque uma coisa, o câncer de mama é do tecido mamário. Na mama pode ser diversos tipos de tumor. Então, o ALCL, que é o BALCL, que é um tumor relacionado a um corpo estranho, vamos dizer assim, esse pode
ter alguma relação com o implante, existem algumas discussões em questão de textura do implante, se tem alguma relação maior ou menor. Esse até tem alguma relação, porém é um tumor extremamente pouquíssimo frequente, né? Então, no Brasil talvez tenha menos de 100 casos desse tumor. E quantos milhões de próteses tem? Por mais que exista, não é algo que deva ter esse medo extremo. Quando se tem suspeita, que é seromas tardios de repetição, alguma massa, aí tem que ser investigado, fazer punções e mandar esse líquido para análise, eventualmente fazer alguma cirurgia com retirada em bloco da cápsula da prótese, junto com a prótese, mas isso não é o que é frequente, isso é uma exceção. Teve recentemente até se não me engano, uma modelo digital influencer que faleceu em questão de cirurgia plástica. Recentemente tivemos muitos casos, principalmente aqui em Goiânia, Sim. de clínicas, algumas clínicas assim. Clínicas de fundo de quintal aí, que o povo tá indo ali. Meio duvidosos, que as pessoas chegam lá, vai fazer procedimento, o procedimento dá muito ruim. E não vou falar da parte da estética, como? Vou ter que tampar minha cara. Gente, mas vou deixar só assim. Não, e é importante falar que as pessoas precisam procurar. Existe aí a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai fazer sua cirurgia, entra lá, vê se o seu médico está lá, procure saber do seu médico. Não é verdade, doutor Pablo? Com certeza. As cirurgias plásticas, elas devem ser feitas preferencialmente por cirurgiões plásticos. É claro que outras especialidades médicas também fazem, cada uma na sua área, alguns procedimentos. O senhor acha que as redes sociais estão influenciando nesse sentido? Influenciam, claro, porque primeiro a pessoa se vê de muito perto, quase sempre, muitas vezes usando filtros, e os filtros acabam gerando também expectativas no outro lado, né? Quem está vê pessoas maravilhosas e ela se olha na própria câmera, nossa, mas eu estou muito longe disso. Com o filtro, às vezes fica melhor, às vezes fica pior. Então, o filtro, ele acaba também influenciando um pouco e espelho, tem que usar um pouquinho de espelho, né? Porque o espelho não tem filtro, então a gente tem que ter esse choque. Mas o pessoal está fazendo muito botox. É prejudicial? Até o botox não é nem uma questão de cirurgia plástica. Mas existe assim, a pessoa vai lá e faz todo mês botox. Isso aí pode causar alguma coisa? Não, a toxina botulínica, né, o botox é uma das marcas, né, tem outras, ela é feita para bloquear a musculatura. Então, existe um tempo que o corpo começa a produzir novos receptores, então em torno de 3 meses começa a ter novos receptores. Alguns pacientes têm musculatura mais forte, com 4 meses já desejam fazer uma nova aplicação. Normalmente isso não vai ser feito a cada mês. O que pode também ter são preenchimentos. Os preenchimentos são feitos com diversos produtos, preferencialmente absorvíveis, que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e de Dermatologia. Então, existem outros preenchedores que não são absorvíveis. Esses são o maior problema, que é o PMMA, alguns outros nomes que eles dão para tentar diminuir essa pecha do próprio nome do PMMA. São preenchedores que têm duração longa, mas os problemas também são a longo prazo. Então, a gente não recomenda, tem diversas recomendações em não utilizar pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia também, mas ainda assim é muito atraente a pessoa achar que vai fazer alguma coisa que é definitiva e vai mudar com grandes volumes, mas os problemas também são, a longo prazo, muito grandes, né? E está tendo problema muito na lipo, que a mídia mostra, né? A pessoa fez uma lipo e faleceu ali. Qual que é os cuidados? O que deve tomar? Primeiro, deve procurar alguém que a sociedade, um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica indica. Exatamente. Um especialista já vai diminuir muito os riscos, porque ele vai tomar uma série de medidas preventivas, tanto no preparo da paciente, né? Deixar a paciente no estado geral melhor para fazer a cirurgia. Vai tomar também medidas e controles no intraoperatório, que também diminuem esses riscos. Agora, toda cirurgia, ela tem risco. A lipoaspiração é um procedimento que, apesar de ter pequenos cortes, ele gera uma agressão ao tecido numa área grande, porque as pacientes não querem remover uma gordurinha só. Sim. Tem várias áreas que precisam ser tratadas. Isso gera um quadro de inflamação no organismo. Essa inflamação pode gerar problemas a curto prazo, a médio prazo, trombose venosa, tudo são medidas que a gente faz, medidas de prevenção. Mas tem pacientes que têm um risco inerente maior, tem outras coisas envolvidas, às vezes o paciente usa anticoncepcional e não avisa, e isso aumenta o meu risco de evento tromboembólico. Existem intercorrências da própria cirurgia mesmo, existem intercorrências anestésicas, então os riscos existem, o que a gente tem que fazer é tentar diminuí-los. Nunca vai zerar, infelizmente. A segurança na cirurgia plástica, em qualquer ato cirúrgico, ela exige medidas, né, de prevenção, de atuação, mas algumas coisas podem acontecer mesmo
se fazendo tudo da melhor maneira possível. Por isso que é importante o paciente falar tudo, né, pro médico. Ah, eu tenho Exatamente. isso, eu uso Tem a questão do isso. tabagismo também. O uso de drogas, a cocaína, por exemplo, já foi responsável por algumas mortes em cirurgia plástica em pacientes que não falam, a família não sabe, às vezes gera arritmias, e essas arritmias podem ser quase impossíveis de ser revertidas pela equipe de anestesia que está acompanhando a cirurgia o tempo todo. Então, são situações que é importante ter um jogo honesto dos dois lados, porque o cirurgião não é alguém que está querendo mal da paciente. Sim. Ele quer beneficiar com o que a paciente deseja, mas dentro de critérios de segurança. E está lidando com a questão também de melhorias, né? Autoestima, do ego, que a pessoa quer sair de lá. Tem uma repercussão positiva na paciente e as intercorrências têm repercussões negativas. Então a gente tem que tentar evitá-las. Nunca vai ser zero, né? A gente pode fazer todas as medidas com o que tem de mais seguro, com mais científico, mas algum caso pode ter problemas. E aí a condução desse caso pode ser mais fácil, mais difícil, vai depender do que aconteceu, do como a paciente é já no pré-operatório também, né? Verdade. Aí, rapidinho, quem está procurando mais? Aí ainda continua, acredito que continua ainda sendo a mulherada, mas homens também tá buscando assim muito, né? A gente vê que assim, tá o peito, batata da perna, tá colocando prótese. Eu vou procurar, porque vai que eu fico com a barriga. Você vai colocar silicone na barriga? Não, eu vou tirar o silicone pra ter a barriga. Batata da perna, né? Tem essas questões. A gente tem diversas cirurgias que o homem faz com mais frequência, outras, é claro, que faz com menos frequência, mas as cirurgias do contorno corporal têm aumentado bastante. O homem tem se dado o direito de sentir vontade de melhorar o corpo, até por questões sociais é mais bem aceito atualmente, então isso promove uma possibilidade grande de cirurgias. Nós temos lipoaspirações de alta definição, de ultra alta definição, com enxertias musculares guiadas por ultrassom, que beneficiam o ventre muscular, aumento de volume. No homem a gente tem formas de enxertar em áreas que dão mais poder, né? Enxertos na região torácica, na musculatura peitoral, no ombro, bíceps, tríceps, do antebraço, tem enxertos que a gente pode fazer em diversas áreas. Nas coxas também, tanto na mulher quanto nos homens, panturrilha. Porque tem gente que a gente malha, continua com aquele cambismo. Se eu usar minha barriga para fazer um enxerto, eu empresto. Se fosse assim, já pensou você doar a barriga? Gente, nosso papo tá muito bom, eu sei que ainda tem muitas dúvidas. A gente vai precisar despedir do Dr. Pablo Haas, espero que ele venha aqui outras vezes. Doutor, mas antes da gente despedir do senhor, que recado que o senhor deixaria para as pessoas que estão assistindo o programa e pensam em fazer uma cirurgia, querem fazer, têm vontade, às vezes têm medo, que recado você deixaria para elas? Acho que primeiramente tome as decisões com maturidade. Se é algo que de fato te incomoda, procure alguém que é especialista, que vai poder te orientar, decidir melhor qual a melhor estratégia. Existem, às vezes, diversas opções. Para cada opção tem vantagens e desvantagens. E dentro da sua possibilidade, a escolha tanto do médico, de um cirurgião, é adequado. E também a escolha do procedimento que vai ser feito é muito importante para o sucesso também final do tratamento. E a adesão também na preparação, nos cuidados do pós-operatório também são de suma importância para ter um melhor desempenho da cirurgia. Ótimo. Doutor Pablo Haas, muito obrigado pela sua presença aqui. O programa Viver Iguais está de portas abertas. Com certeza, obrigadão. Venha quando puder, porque a agenda dele é lotada, está atendendo em Goiânia. Em Uruaçu e em breve em Goianésia também. Bacana. Venha quando quiser, está de portas abertas. É um prazer. Quase que pirei.